Olá, pessoal. Então, vamos mais uma aula, filosofia, cultura e sustentabilidade. Então, a nossa aula de hoje, a ideia, né, de a gente trazer um pouco. Opa, deixa eu botar lá no início e a gente contar para vocês. Eu estava gravando a aula para vocês, estava quase terminando de gravar, e o que aconteceu? Então, aqui estou gravando pelo Meet, e aí acabei deixando, agora vou deixar os dois. Acabei deixando ali, fiquei falando, na hora de perguntar, tá só você aqui, eu tenho que dizer que sim, né, e eu fiquei falando, quase terminei de gravar a aula, mas enfim, voltando aqui, retomando. Então, a ideia da sala de hoje, né, a gente vai trabalhar o texto que está relacionado, né, a, a cultura de paz, direitos humanos e sustentabilidade, né, onde estamos trazendo aqui alguns marcos, né, dessa disciplina, dessa disciplina, que é para pensar a relação da filosofia, né, com outros aspectos da produção da vida, da reflexão da vida, e, de certa forma, essa noção de a cultura, que eu estou trazendo um prisma para nós trabalharmos a questão das relações étnico-raciais, até ter uma aula, né, da semana que vem, que é onde eu questiono, né, por que tão difícil, né, porque ainda não conseguimos aplicar a diversidade no nosso cotidiano escolar. Então, e porque essa noção da sustentabilidade, muitas vezes nós não conseguimos, N questões, mas nós não conseguimos colocar em prática, colocar nessa perspectiva do nosso dia a dia. E esse texto que eu trago para vocês, ele tem é um texto que é organizado por um grupo de pesquisa que é sobre direitos humanos e sustentabilidade, né, da Universidade de Ponta Grossa. Ele é um texto de 2018, e onde vão ter 10, né, é um livro onde vão ter 10 textos que vão trazer várias questões para poder pensar essa relação da sustentabilidade com a Agenda 2000 e com os 17 passos que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente ler, da Agenda 2030 da ONU, né, que é onde tem essa dimensão da cultura de paz relacionada a nossa estrutura econômica, política, filosófica deste, né, do neoliberalismo, do modo de produção capitalista, e de que forma a sustentabilidade está relacionada, né, em políticas públicas de combate a essas desigualdades de gênero, raça, sexualidade, enfim. Eu vou cuidando aqui para não parar que nem parou o outro, né? Então, a primeira pergunta que eu faço, né, para a gente poder responder juntos, assim, é qual a possível relação entre filosofia e relações étnico-raciais e sustentabilidade, né, que é o grande os grandes grupos que nós vamos trabalhar na nossa disciplina, pensar a cultura pela diversidade cultural, né, a filosofia enquanto a sua forma de pensamento e essa dimensão da sustentabilidade. Qual a relação, a possível relação da filosofia entre direitos humanos e sustentabilidade, né? Então, já no início, né, esse texto que eu trago, o capítulo 1, né, desse dossiê, esse capítulo 1, ele é conceituando direitos humanos, cultura de paz e sustentabilidade, um olhar sobre essa agenda, né, 2030 da ONU, e é de 3 autores, né, a Caroline Góes, Larissa Silveira e Ney Alberto Filho. E eles vão, neste primeiro momento, né, trazer essa relação da necessidade, principalmente na perspectiva histórica, de pensar os direitos humanos, né. Então, os direitos humanos, com essa ideia que tem, onde vai surgir dessa necessidade de intensificar a paz entre os países, ou entre, principalmente no que tange ali o século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as crueldades que tiveram com o Holocausto, bomba atômica, né? E é nessa necessidade de pensar, principalmente, momentos, né? Esse conceito, necessidade de coisas que vão balizar a ideia, né, de não chegar mais à necessidade desse aniquilamento mundial e pensar a paz entre as pessoas.
Só que, muitas vezes, essa relação, né, de direitos humanos está muito relacionado a uma perspectiva eurocêntrica, né, da eurocêntrica de organização, do espaço-tempo, uma perspectiva eurocêntrica da ideia de humano, sem levar em conta a diversidade, sem levar em conta as causas, né, estruturais, que hoje nós temos capacidades com outras teorias de pensar esse outro numa perspectiva para além deste ser único, né, com esse filtro eurocêntrico de ser. Então, a ideia, né, aqui, então, quando traz essa perspectiva neurocêntrica, é pensar na essa relação de cultura de paz com a produção dessas violências que são estruturais. E essas violências estruturais estão totalmente a ver com este modo de produção, com o modo de produção capitalista, que trazem consigo, né, diferenças que são de gênero, né, tipo a questão do patriarcado, como nessa estrutura. Então a gente tem todos os estudos de gêneros para nos auxiliar. Nós vamos todos hoje dados estatísticos mostram a relação das como as desigualdades salariais, essa a ideia, né, algumas ideias de determinismo biológico, né, elas auxiliam a produção dessas desigualdades. A dimensão de classe, né, a questão do liberalismo, do estado mínimo, das escolhas, elas também estão alicerçadas, a dimensão de raça e também de sexualidade. Então, principalmente quando fala ali, né, o texto vai trazer alguma discussão junto com. Até tem uma discussão aqui sobre o autor Boaventura de Souza Santos, né, que teve um. A gente pode trazer lá, se vocês quiserem, na web, a gente comenta um pouco que ele foi acusado, né, acho que de muito assédio, e é uma dimensão que a gente tem que uma hora, em algum momento, conversar sobre as violências de gênero dentro também do próprio mundo acadêmico, as desigualdades, né, de raça também, mas eu achei interessante manter esse texto, porque ele vai trazer uma questão aqui que é a dimensão reflexiva em relação aos direitos humanos, ajuda a pensar uma reflexão adequada para entender que os direitos humanos não são dados, ou seja, eles são fruto de uma construção humana, que elas vão sofrer ações de cada tempo, historicidades, e os direitos humanos não são definitivos, né, mas eles vão seguir as mudanças sociais, as mudanças do Estado e a dimensão da relação de força. Depois, na página 16, ele vai trazer o que é a noção de cultura de paz, né? Como se pensa essa cultura de paz com essa relação dessas múltiplas violências, né? Então, falar de cultura de paz, sair do senso comum, que é para pensar a paz para além da ausência de violência, mas pensar a cultura de paz a partir da compreensão de violências estruturais e violências diretas, as quais também têm alguns valores, né? Violências diretas tem a ver como atuam as pessoas, né? As questões, né, do vocabulário, da questão da própria violência, da violência estatal, né, das diferentes comoções, né, que se tem em relação a essa violência, está presente em todas as áreas, na saúde, educação, religião, segurança, e está nessa dimensão de um conflito, né, o conflito é uma manifestação natural do ser humano, e de que forma este conflito também está relacionado só um pouquinho agora, deixa eu continuar na chamada agora. Ai, gente, estava morrendo de medo de não dar é na metade, né, aqui quando a gente começou. Então, o conflito do ser humano, não como uma imposição de violência, mas sim um conflito como essa diversidade que está presente na nossa forma de ser e estar. Então,
Segundo o texto ali, se vocês olharem na página 17, vai dizer que a abordagem da cultura de paz que leva em conta a articulação entre violência, conflito e paz se faz necessária para que entendamos os três conceitos interrelacionados, que são em diversas áreas, inclusive na educação. Então, cultura de paz pode ser tratada também como uma área educacional, pois trata de uma vertente de análise, reflexões, ações dos seres humanos, pode ser esclarecida de maneira ampla, né, pode ser entendida, né. Então, trabalhar esses conceitos de violência, conflito e paz interrelacionado na educação é essencial para o primeiro passo para pensar a sequência desses objetivos que nós vamos ver, né, agora esses objetivos de 2030. Então, um outro então aqui trazendo essa retomando então aqui, então a gente tem a cultura de paz, na perspectiva de estrutural e compreender que o conflito ele é inerente às relações humanas, mas não somente essa diferença entre os conflitos que são comuns, né, às relações humanas e de frente das imposições geopolíticas e estruturais dessa violência estrutural que traz essas questões de gênero, classe e sexualidade que a gente vai ver no decorrer da nossa disciplina. Aqui a sustentabilidade, ela é vista como uma incompatibilidade de pensar uma vida sustentável, um bem viver sem o combate da miséria, devastação da natureza, né, a pensar sempre essa inclusão social, empregabilidade, renda e a melhoria de qualidade de vida. Então não tem como pensar em sustentabilidade sem pensar qualidade de vida, né, para a grande parte das pessoas. A relação de sustentabilidade e direitos humanos, então dizer que os direitos humanos como uma provocação fundamental à dignidade de todos os sentidos da cultura de paz, como humanização fundamental, e a sustentabilidade como a possibilidade de manutenção da dignidade e humanidade na sequência da vida e do planeta. E aí a agenda 2030, né, ela vai trazer algumas questões para a gente poder pensar essa relação disso, né, erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade. Gente, o Rio Grande do Sul foi pior em N. A última IDEB aqui, a questão do neoliberalismo, pensar essas ações, né, o novo ensino médio gaúcho, quanto assim, nossa, uma tristeza de ver, né, a pandemia como, né, como essas questões afetam, desculpa gente, como essas questões afetam também a questão do ensino-aprendizagem, né. Aqui o quinto, igualdade de gênero, água potável, saneamento, a pandemia trouxe muitas essas questões para nós, também sobre a dimensão do esgoto também no Rio Grande do Sul, é um número bem absurdo, assim, né. A energia acessível e limpa, trabalho decente e crescimento econômico, então a gente pensa com a sociologia do trabalho, né, discutimos muito a questão da uberização, como a uberização como na própria educação, a questão dos aplicativos, né, os diferentes tipos de educação, essa relação com o tempo e espaço, né, como às vezes é cruel e perversos, né, essa falsa liberdade que essas, o mundo contemporâneo traz para a gente, né. Indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, pensar em cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, tudo isso aqui, né, esses 17 passos aqui da agenda, nos traz para a gente poder pensar até essa relação da nossa disciplina e algumas coisas que eu trouxe para vocês. Eu senti falta aqui, né, até de repente eu vou pesquisar, na próxima aula trago para vocês, as questões dos conflitos, né. Tem ali a questão de gênero, mas a gente tem aqui uma possibilidade de pensar gênero
é ter educação de qualidade ali, assim, sem os conflitos raciais, né, eu sempre fico, tipo, não tem como falar de erradicação da pobreza sem falar dos conflitos raciais, mas eu fico uma pequena crítica, assim, quando não está explícito, né, essas dimensões, né, para a gente poder compreender, né, a questão da sustentabilidade. Mas essa questão também dos direitos humanos, ela traz dimensões para repensar essa diversidade mesmo, né? Essa nossa diversidade, como essa diversidade ela precisa estar evidenciada em alguns momentos. Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Ó, quando ele fala o desenvolvimento sustentável vai conciliar com o econômico, o equilíbrio ecológico, né? Então ele não vai se assentar em fundamentos próprios de concepções filosóficas que alicerçam o sistema de pensamento. No limite, pode-se afirmar que a sustentabilidade tem como pressuposto a ideia central de construir a modernidade ética, que impeça a destruição do processo de autoafirmação e perenidade humana da Terra. Uma perspectiva que tem um horizonte, modernidade ética e inclusão, e não apenas uma modernidade técnica. Ela fala da sustentabilidade quanto uma modernidade ética que se edifique como uma crítica radical à noção do destino interlaçando inteligência, liberdade num vínculo virtuoso com o bem. Então, a sustentabilidade não relativa ao conceito de concentração financeira nesse agente motor, mas também a partir, né, de uma inclusão nesse contrato social, criando conexões entre mecanismos operacionais e as políticas públicas. Então, isso aqui é uma citação que ela traz na página 1819 de Freitas, que vai dizer que a sustentabilidade ela está em constante evolução, aprimoramento, e também tem algumas mudanças, né? Deixa eu ver quem que é esse autor Freitas para dizer para vocês. Freitas. Não botou aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. M. de Freitas, A Sustentabilidade como Paradigma, Cultura e Ciência, de 2016. São dois Freitas, M. de Freitas e MC de Freitas. Tá dessa perspectiva. Então, gente, a ideia desse texto, né, era nós pensarmos essa relação, né, voltando aqui, né, como é possível fazer uma relação entre filosofia e relações étnico-raciais e sustentabilidade? Qual a possível relação entre filosofia, direitos humanos e sustentabilidade? Para vocês irem pensando na nossa próxima aula. Agora eu vou deixar para vocês lerem nessa semana, que não conseguiu ler o texto da semana passada, que vai falar um pouco sobre a relação da infância, as relações raciais, a diversidade na infância e essa dimensão, e depois a próxima aula, o tema vai ser por que, né, nós não conseguimos ainda avançar numa prática cotidiana que respeite a diversidade no nosso cotidiano escolar, né. Aqui já traz alguns elementos, né, principalmente no que tange à violência estrutural, né, então nós iremos pensando por que mais de 20 anos da lei 10.639 e não se consegue, então isso vai ser para a nossa próxima aula, onde eu vou trazer algumas questões que tratam, né, dessa temática. E é isso, gente, pois eu estou terminando ali o nosso, até vou mostrar aqui para vocês, ó, deixa eu deixa eu parar essa apresentação aqui, deixa eu ver se está aqui no próximo, aqui o nosso, acho que não está, deixa eu ver. O nosso cronograma, aqui. Tô terminando, né, para postar para vocês, ali deixar direitinho. Aqui deixa, eu tenho
Então, nessa semana 1, a gente fez, né, um pouco sobre o racismo na educação infantil, introdução à disciplina, hoje a sociabilidade e direitos humanos. Na próxima aula, vou trazer um pouco, né, sobre a noção de raça, racismo. Na semana 4, né, o desafio de consolidação da Lei 10.639. Então, nessa primeira semana, ali na terça, dia 3, nós vamos ter uma webconf, onde eu vou trazer algumas questões para a gente pensar. Na semana 5, né, racismo e sexismo na sociedade brasileira, pensar sobre as relações de gênero e raça, pela Lélia Gonzalez. Escritas da Fome, né, onde a gente vai trazer essa questão, pensar essa sustentabilidade a partir da dimensão da folha também. A gente tem aqui depois uma revisão, nossa avaliação, temos uma webconf bem na semana da nossa avaliação. A semana 10 vai pensar sobre os princípios civilizatórios, ecologia africana. Semana 11, ecofeminismo, 11 e 12, dois tem para elaborar. Semana 13, ecologia, alimentação e cultura. Depois, educação, diversidade de gênero na escola. 15, pedagogia do axé. E na semana 16, sustentabilidade e filosofia. Tá bem, gente? Então, deixo um tchauzinho para vocês, tá? Uma boa semana. Deixa eu parar aqui a apresentação e nos encontramos na nossa próxima aula.